Quem é mãe ou pai sabe o quanto é difícil fazer os pequenos comerem legumes, verduras e frutas. Uma pesquisa divulgada no início do mês mostra que 22% das crianças brasileiras entre 2 e 6 anos só comem o que gostam. E 34% rejeitam experimentar novos sabores. Mas este é o período mais crítico para a criação dos hábitos alimentares dos pequenos. Então, como lidar com esta situação? Hoje a gente recebe aqui no estúdio a consultora em alimentação infantil, Natália Donato. Oi, Natália, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pela sua presença, um assunto tão importante aí, né? Com certeza. A formação da educação alimentar das crianças. Qual que é a importância da alimentação nesse comecinho de vida, quando começa a experimentar os alimentos? Bom, é no comecinho de vida que acontece a formação do paladar. Por isso, quando a gente é adulto, a gente fala em reeducação alimentar. A educação é justamente na primeira infância. Então, é fundamental que a criança seja apresentada a todos os sabores possíveis de alimentos saudáveis, já começando na introdução alimentar aos 6 meses de vida. Então, é bem fundamental isso. Sim, é muito importante, né? A gente tem uma perguntinha que veio pelo Facebook, vamos dar uma olhadinha? Pergunta de uma telespectadora, vamos ver. É a Cláudia Aparecida, tô me passando aqui, tá aqui. Cláudia Aparecida, minha filha não come nada de verduras, legumes ou frutas. E isso me preocupa muito, o que fazer? Preocupa muito os pais mesmo, né, Natália? A gente fica desesperado, porque a gente vê que precisa dessa vitamina, mas eles não querem comer, é um problema, né? É como você falou, né? Eles querem comer o que eles gostam. Só que a gente teria que fazer com que eles gostassem de comer verduras, legumes e frutas. É fundamental que eles consumam. Uma maneira é envolvê-los na preparação dos alimentos. Você trouxe aqui alguns exemplos, né, Natália? Claro, Vamos dar uma vamos lá, olhadinha? lógico. Vamos lá dar uma olhadinha, então? Que ela trouxe alguns alimentos, legumes, fruta. Como é que seria? Como é que Então, eu trouxe faz as aqui dicas, né? alguns alimentos que são fáceis de você encontrar na casa de qualquer família. E eu acho assim, eu separei aqui o que eu falo que é o maior medo das crianças, que são os verdinhos. Pois é, não podem né? ver verde no prato que não não podem. comem. É a primeira cor que as crianças rejeitam. E aqui eu trouxe um exemplo de verdura, que é o brócolis e o que a gente chama de tempero manjericão. O tempero, ele não pode sair do prato da criança. É a primeira coisa que a gente costuma tirar, porque a criança fala, o que é isso do meu prato? É, porque vê, né? Porque vê. Agora, o tempero, ele além de dar sabor à comida, e aí a gente vai trabalhar o paladar, ele tem nutrientes importantes, né? Qual é a melhor maneira? Primeiro, apresentar isso para a criança, falar o nome, chamar a criança para te acompanhar, por exemplo, na feira, de repente, se tiver uma horta em casa e ajudar no preparo. Isso é fundamental. Você vai diminuindo esse estranhamento, que é o que leva à rejeição. Mas tem que consumir todos os dias, não tem jeito. E aqui você separou brócolis, né? Eu separei E o tempero. brócolis e manjericão, abobrinha, cenoura, tomate e laranja. Por que eu trouxe a laranja? Porque a gente tem uma preocupação muito grande da absorção de ferro pelas crianças. Sim. E a laranja, como ela é rica em vitamina C, ela pode auxiliar na absorção de ferro das refeições principais. Entendi. Então, só do pai ou da mãe colocar uma laranja para a criança consumir depois da refeição principal, já ajuda nessa combinação de nutrientes. Bacana. Né? E esses três aqui, eu acho que pode sim, tomate, cenoura e abobrinha, você pode compor, por exemplo, preparar um omelete de forno que a criança pode te ajudar. A criança adora ovo. Acho que o segredo é aliar um alimento que a criança gosta com um novo alimento. E aí você vai aproximando mais. E você falou da laranja especificamente. O ideal é comer a laranja ou tomar o suco? O ideal é sempre consumir a fruta, né? Comer, Você tem né? mais fibras, você tem menor concentração de frutose do que quando você prepara um suco. Então, sempre o melhor é comer a própria fruta. Ah, então tá bom. A gente vai ver agora uma reportagem que a gente fez em uma escola de Santos, onde os alunos plantam, colhem e comem os alimentos saudáveis. Justamente bacana. isso que você falou, de apresentar o alimento, né? Vamos dar uma olhadinha, é um ótimo exemplo, gente. Lasanha, estrogonofe, O que você gosta de comer? batata frita e às vezes batata frita e às vezes hambúrguer. O que mais? Chocolate. Às vezes eu gosto de comer doce. Só às vezes. Pequena Alice, lógico que toda criança adora todos esses fast foods e guloseimas, viu? Mas, segundo uma pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a porcentagem de crianças e adolescentes hipertensos dobrou durante as últimas 2 décadas. Em muitas delas, esse tipo de doença é secundária, geralmente está ligada ao sobrepeso histórico familiar. Então,
Como mudar a forma de alimentação dessa galerinha? O professor Orlando tem a resposta. Quando você permite o aluno a participar do desenvolvimento do vegetal e vai explicando o que está acontecendo, ele acaba adquirindo a curiosidade em conhecê-lo e, obviamente, com o que você passa em sala de aula, ele sabe que aquilo é importante para a sua nutrição. Agora toda semana é assim. Eles deixam a sala de aula e seguem para a horta. Aqui participam de todo o processo, inclusive com plantio de sementes e tudo. Só que não para por aí não, viu? Eles também realizam a colheita. Todos os temperos colhidos são deixados aqui na cantina e viram comida para os alunos. Ele vai experimentando na culinária cada sabor de cada tempero que tem. E aí adquire o gosto por isso e o hábito, e aí, puxa, então vou voltar a plantar, vou voltar a cuidar, vou voltar a participar desse processo de germinação. A participação nesse tipo de projeto fez com que muitos pequenos mudassem de opinião sobre as temidas verduras e legumes. Alface, cenoura, tomate, pepino, todas as coisas que são saudáveis eu gosto. Eu gosto de cenoura, eu gosto mais de legumes. Eles plantam, colhem e comem alimentos saudáveis. Mas aí fica a pergunta: você sabe por que é tão importante germinar a ideia de uma alimentação saudável, livre de sal, sódio e gorduras saturadas na cabeça de uma criança desde cedo? Esse momento de integração com o alimento é de fundamental importância, porque ele conhece o alimento. O segundo momento que a gente faz aqui na escola são as atividades culinárias e a incorporação desses alimentos para as preparações culinárias aqui na escola. Então, eles trocam esse conhecimento entre eles e incorporam esses hábitos alimentares para a vida deles. Só que atenção, papai e mamãe, esse é um hábito que não pode ficar restrito apenas ao âmbito escolar. Adquiram esta forma de se alimentar também em casa. Para a vida toda, uma vez incorporado um hábito alimentar, ele se perpetua. Só que antes da gente acabar e encerrar essa reportagem, deixa eu provar que eu também tive uma infância recheada de frutas, legumes e verduras. Edição, coloca a minha foto aí com 4 ou 5 anos de idade. Tá vendo? O Vitinho, ó, era cheio de hábitos de alimentação saudável, viu? Me tornei o Vitão e quero dar esse recado pra criançada. Atenção, criançada! Hábitos alimentares corretos vão ajudar você a ficar menor, ou quer dizer, melhor, né? É mais magrinho que eu garanto isso. Tchau, tchau, pessoal do VTV da gente. É isso aí, não é o caso do Vitor, né? Mas é muito importante a alimentação saudável mesmo, né, Natália? A gente viu aí, essas hortinhas são sempre legais, até para fazer em casa, às vezes, alguma coisa, uma proposta que a criança participe. É sempre importante, né? É importante e, como foi mencionado, é importante que haja essa ponte entre a escola e a casa. Não adianta o trabalho parar na escola. O trabalho tem que ser feito em casa, porque é um hábito. E aí, feito esse hábito na infância, vai por toda a vida. Vai bem, Com certeza. Eu tenho um filho pequeno e sei bem que acontece o seguinte, ele tá comendo bem um brócolis, por exemplo, durante um ano da vida dele. De repente ele fala que odeia brócolis e não quer mais ver. O que acontece? Muda o paladar? Eles têm essa mudança de paladar muito rápida? Eles têm, na verdade, a partir dos 2 anos, eles já começam a demonstrar as preferências alimentares. O que a gente não pode é deixar com que a gente tire do prato. Então, assim, ele não gosta, ele começou a rejeitar o brócolis. Ok, então insira outras verduras até que esse estranhamento do brócolis suma e ele volte a consumir, né? Eu acho que é importante a gente ir trabalhando com diferentes... Tem várias verduras, ele não precisa gostar do brócolis, mas acontece mesmo já a partir dos 2 anos, eles começam, que é a fase do ECA. Exatamente, A famosa tudo fase do é ECA. não quero. Aí vê no prato, já não quer comer. E esses alimentos que você trouxe, também dá para fazer uma bela sopa, né? Dá para também fazer é uma importante. sopa, dá para fazer, por exemplo, uma carne picadinha com legumes. É importante que todos os dias a criança veja verdura e legume no prato e a fruta num lanche, num café da manhã. Porque a hora que começa a sumir do prato, aí para voltar pro prato demora mais. E esconder o alimento? Muita gente fala, amassa um pouquinho de brócolis embaixo do feijão, que a criança não vai ver e acaba comendo, ou utilizar a moeda de troca. Isso é válido também, Natália? Não é legal. Às vezes a gente usa esses artifícios por um tempo, por causa da preocupação da ingestão de nutrientes. Mas não é legal porque a criança precisa saber o que ela está ingerindo e conhecer o alimento. Se eu escondo, eu estou passando a mensagem de que é para ela comer escondido. Eu acho que a gente precisa trabalhar o prazer em comer e mostrar que eles fazem parte da refeição. O ideal é até mostrar assim, cru mesmo, né? Acompanhar o preparo, ver como que é. E não é uma coisa estranha no prato. Exatamente. Depois já fala, não, é aquela abobrinha que você viu ali, que a mamãe estava fazendo, tá aqui no prato, é essa aqui. Acaba digerindo melhor, né? Sim. E a fruta, muitas vezes, pode ser colocado açúcar, como é que... Não, de jeito nenhum. Fruta só, fruta mesmo. Que já é doce. A fruta já é doce e isso é um paladar que a gente
a gente de adulto foi construindo quando? Na infância. Agora, se na infância a criança acostumar a comer a fruta como ela veio da natureza, ela nunca vai precisar dessa necessidade. Então, É o ideal. nada de açúcar, leite condensado, nada muita disso gente na coloca fruta. até muita gente para facilitar a aceitação. Para que possa aceitar a fruta, Você né? pode trabalhar com as frutas da época, elas tendem a ser um pouco mais adocicadas e mais maduras. Sim. Então você pode combinar frutas. Então eu pego uma manga mais adocicada e combino com uma fruta mais azeda. Ah, tá. E aí fica interessante. legal. Tá, vamos voltar lá para nossa Claro. poltrona, Natália. A gente já viu aqui os alimentos que ela trouxe para mostrar para a gente aí exemplos de alimentação saudável. E agora eu queria que você falasse também que existe um problema da criança ser vegetariana. Hoje em dia tem muito isso, não tem, Natália? Sim, não é um problema. Na verdade, eu já tenho notado preferências de algumas crianças. A mãe vem relatar, olha, ele come de tudo, mas não quer carne, frango, peixe. É possível a criança O que crescer? que é isso? Já nasce assim com esse Eu acho que sim, eu acho que já instinto nasce com... Eu não sei se é alguma coisa de evolução ou se é um paladar, mas as crianças já têm nascido com essa preferência. Eu acho que os pais devem respeitar, porém é preciso procurar um especialista, um nutricionista, conversar com um pediatra, porque não é meramente tirar a proteína do cardápio. É Você preciso, tem que substituir. Tem que fazer uma boa substituição, porque o fundamental é que a criança receba todos os nutrientes. Mas dá para ser vegetariano, desde que com um acompanhamento. Sim, e ao contrário, a criança que não come, como a gente estava falando ali, não come de jeito nenhum legumes e verduras, existe alguma coisa para substituir? Alguma forma de colocar isso? Se a criança não quiser de jeito nenhum, mesmo a gente apresentando, mostrando como que faz, tentou todas as possibilidades e não deu certo. O que seria indicado, Natália? Então, é um trabalho que você tem que fazer todos os dias. A gente nunca, nós como mães, nunca paramos de fazer essa educação alimentar. O que você faz, às vezes em casos mais críticos, o pediatra às vezes entra com um complemento ou um suplemento. Não é o ideal. Não é o o ideal ideal, é que a é criança verdade. aprenda a comer. A criança precisa de variedade nessa alimentação. Então, como eu falei, não come o brócolis. Então, filho, vamos escolher outra verdura que você possa gostar, porque você precisa comer verdura, você precisa comer legume. E aí você nisso vai encontrando aquela que o seu filho gosta, varia a apresentação. Ah, eu não gosto cozida, tenta crua. Sim, sim. Quem sabe? Tomara que dê certo, né? E o horário fixo das refeições também é muito importante para a criança se habituar a comer bem na hora certa? É importante que haja assim uma rotina alimentar, porque o próprio corpo da criança vai se acostumando a entender saciedade e quando sente fome, né? Você não precisa ser tão rígido, mas é importante trabalhar com intervalos regulares, né? Assim, a cada 3 horas, por exemplo, que a criança vai se acostumando a se alimentar. Agora, quando você tem um horário certo de comer, a criança já sabe, meio-dia eu almoço. Então não tem... O organismo acostuma. O organismo acostuma. É melhor do que aquela criança que um dia almoça meio-dia, no outro às 2 da tarde, no outro não almoça. Isso realmente não pode. Então tá bom. Obrigada pelas dicas, viu? Obrigada. Natália Donato, consultora em alimentação. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite.